quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Bom dia a todos. Nós vamos ler aqui em Hebreus, capítulo 11, o verso 1. Depois nós vamos ler o versículo 6, tá? Hebreus 11, versículo 1 e o versículo 6. Deus abençoe meus irmãos aí em Benevides, a congregação, o povo que está nos acompanhando aí, né? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das provas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Que o Senhor Jesus Cristo acrescente suas bênçãos à leitura da palavra. Sentai-vos. E de jeito nenhum há como vocês verem isso. E de jeito nenhum há como vocês verem isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Leitura, os irmãos que leem, é muito bom. Hoje não estamos mais no tempo de crer pelo ouvir, porque nós já cremos. A fé vem pelo ouvir, nós temos que crer, mas hoje é o tempo da gente ver. E nós não estávamos aqui vendo, enxergando este plano de redenção, este plano de Deus, porque uma coisa é você crer. Crer é a base. Crer é fé. E fé é o novo nascimento da mensagem do dia. Mas agora nós chegamos a uma altura que nós estamos vendo. Nós estamos enxergando. E quando você enxerga, você passa a entender. Entender aquilo que a Igreja da América não entendeu. Entender aquilo que o irmão Brana foi proibido de explicar. E teve um aqui na América do Sul, como a gente sempre fala, isso parece repetitivo, mas para nós não é não. Não é repetitivo, nada que João pregou
é repetitivo? Porque a promessa para João é comer o livrinho e profetizar novamente. Profetizar novamente é repetir. E você pode prestar atenção que todo esse tempo, ele repetindo, agora que a gente pode dizer, eu vejo. E se ele não repetisse? E se ele não deixasse armazenado esse alimento? Nós estaríamos nesta confusão que a igreja está. Porque a igreja, Mombrana diz na era de Laodiceia, ela é confundida pelo Espírito, pelo profeta e pela noiva. Então a igreja está sendo confundida pela noiva. Depois da partida do mensageiro, então houve essa confusão. Houve essa confusão por quê? Porque ela crê, porque ela lê, mas não vê. E pelo crer você até vai bem, mas você ainda está enxergando, você está andando ainda sem enxergar. Como diz aqui, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então isso daqui é para João, isso aqui é para a noiva ver o que Brana viu, o que a igreja da América não viu. Nós agora temos esse privilégio de não somente Brana que viu, e Brana viu em realidade, porque João viu os símbolos, João viu as visões. O diabo tentou confundir, dizendo que o João da ilha de Pátimo tinha comido o livrinho. Interessante. Ele comeu as visões, ele comeu os símbolos, mas foi proibido dele escrever até mesmo aquelas vozes dos 7 trovões. Precisava desse ministério do 7º anjo vir em realidade, para revelar. E Brana foi esse testemunho, não, além dele ser um testemunho ocular humanamente, mas ele foi um testemunho espiritual, porque para ver não depende de homem, para ver depende inteiramente de Deus. Se você for em 2 Reis, eu vou ler aqui para nós, 2 Reis, capítulo 6, se tiver Bíblia e quiser acompanhar, como a gente fala que é uma escola, né? 2 Reis, capítulo 6, no versículo 15 e o versículo 17, olha o que aconteceu aqui. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Isso faz lembrar daquele centurião, que quando viu, estava vigiando Paulo e não viu Paulo na prisão, que tinha aberto os cadeados, as correntes, e que ele não viu Paulo e viu todos fora e disse: ah, meu Senhor, e agora? O que é que eu faço? Aí Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E agora este moço aqui de Eliseu estava em apuro, porque ele viu somente com os olhos naturais. Ele não viu com os olhos espirituais. Brana não viu somente com os olhos naturais, mas Brana pôde enxergar com os olhos espirituais, e os olhos espirituais não eram de Brana. Os olhos espirituais são os olhos de Cristo. João comeu o livrinho e não somente viu com os olhos espirituais, olhos naturais, mas ele pôde enxergar e pôde ver, e o desejo dele, a oração dele. Vocês vão se deparar na mensagem, que é muitas mensagens. Agora a gente está até anotando, para a gente ver aquele minuto e passar para os irmãos. Então, a oração dele: Senhor, eu quero que os meus irmãos, que esta igreja é chamada, veja o que eu vejo, enxergar o que eu enxergo. Então isso é dar segurança, porque hoje nós podemos dizer, nós não só lemos, porque a Bíblia diz
A revelação de Jesus Cristo, irmão Brana, diz que bem-aventurado é aquele que lê e o que ouve. Mas quando você lê e você somente ouve, porque a fé vem pelo ouvir, você está só crendo, você tem que sair desse estágio de somente crer. Porque crer é o novo nascimento, fé é o novo nascimento. Você tem que entrar nesta fase de chegar a este amadurecimento e ter não somente a mente de Cristo. A mente que estava em Brana era a mente de Cristo. A mente que estava em João era a mente de Cristo. Os olhos que estavam em João eram os olhos de Cristo. Os ouvidos que estavam em João eram os ouvidos de Cristo. Era um outro ser dentro do ser humano. E é igualmente na igreja, é um outro ser dentro do nosso ser. Agora nós podemos dizer, como Jó disse, como Abraão disse, como os discípulos disseram, depois do batismo do Espírito Santo, como Brana disse, um dia eu ouvi, mas agora eu vejo. Um dia nós ouvimos deste homem, um dia nós ouvimos os sermões deste homem, sobre a terceira puxada, sobre a visão da tenda, sobre a mensagem de uma só pessoa, sobre o novo nome de Deus, sobre a deidade. Um dia nós ouvíamos, hoje nós vemos. Hoje é o dia de ver. Hoje é o dia do esclarecimento total para a esposa de Cristo. Esta que é a diferença. Essa que é a diferença que Deus tem. Irmão, isso é um privilégio. Eu não merecia. Você se sente pequeno? Você se sente aí aí no banco? Você se sente aí através da internet, no sofá da sua casa, na rede, no trabalho? Você se sente que você não é nada? Você fica cogitando em desistir? Irmão, você é tudo. Deus te escolheu para crer nisso. Deus te escolheu para ver isso. Deus escolheu. Aí o moço estava atônito. Oh, meu Senhor, o que faremos agora? Em outras palavras, como nós ficamos, oh, meu Senhor, e agora? O mensageiro partiu. Aí vamos ler o 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você sabia? É mais os que estão conosco, irmão, do que os que estão com a igreja natural. O que está conosco é o Cordeiro fora do trono. O que está conosco é o ministério de João. O que está conosco é o ministério do anjo forte. O que está conosco é essa terceira etapa revelada, é o esposo. É por isso que a gente não tem que colocar nada sobre um homem, não tem nada mais de especial. Não existe agora não que nós não sejamos especial, porque senão vocês vão confrontar a gente. E o irmão Brana diz que o ministério pastoral, o ministério profético é especial. O ministério evangelístico é especial, mas como homem nós não temos nada de especial. Especial é ele. Agora o quíntuplo de Efésio não reflete a si mesmo. Dizer eu tenho, eu sou, não, é Ele que fez, né? A gente está aqui somente para apresentar o que Ele, não é nem nós que apresentamos, é Ele que se apresenta. E pela graça de Deus nós podemos dizer que hoje nós estamos entendendo, hoje pela graça de Deus nós não estamos andando cegamente, somente pelos ouvidos, somente crendo, somente escutando. Mas hoje nós podemos dizer, nós estamos vendo o que João viu, o que João comeu, nós estamos vendo. Aí olha o que aconteceu aqui. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu. Quem foi que abriu? Mesmo Eliseu orando, mesmo o irmão Brana orando, que ele esperava aquela pessoa que visse, mas dependia não somente da oração do irmão Brana. É profeta e vidente, porque o vidente é Cristo que estava nele, que fez ele ver lá em 1963. Ele viu lá. Ele não viu lá só em 63. Mas ele foi lá na eternidade para montar este Deus maravilhoso,
este Logos que saiu de Deus, ele foi lá na eternidade e viu. Ele não foi somente como o irmão Brana veio e revelou, ele dependeu de Deus para ele ver essa semente da serpente lá. E não somente trazendo essa semente da serpente, mas trazendo esse rastro para nós. Mostrando esse rastro que chegou até aqui, o ministério de João. E agora está neste ministério final da esposa. Você vê o rastro e a serpente se manifestando. Porque muitas das vezes você vê um pregador, você acha que ele está olhando pelos olhos de Deus, apesar dele ter um dom, mas ele está olhando pelos olhos do diabo. Porque o diabo também viu, o diabo estava lá. Quando ele quis ser maior do que Miguel, o diabo estava lá, o diabo viu, o diabo estava no Éden. E o pregador mostra essas coisas e você pensa que é a mente de Deus, é o dom que está sendo usado, mas ele está olhando pelos olhos de Satanás, ele só consegue se limitar só até ali, ele não vai lá no profundo, lá atrás, na mente de Deus, que só João pôde ir, e só a esposa pode ir. Esta que é a diferença da esposa e da igreja, porque a igreja, ela somente lê, a igreja somente vai até o crer, mas a esposa vai além do entendimento, do limite humano. Ela vê, ela enxerga. Aí, deixa eu ler isso aqui, ó. Aí diz, o Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos agora para o moço. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo ao redor. Irmão, é isso, nós começamos a ver, não demora, a gente começa a ver aqui, numa dessas reuniões, ou 100 reuniões, a gente vai começar a ver João, a gente vai começar a ver Brana, a gente vai começar a ver os demais, hein? Como eles apareceram ali, que poucos viram, mas a Bíblia narra, e até o irmão Brana diz que quando Jesus morreu, houve um tremor, e naquele tremor os sepulcros abriram, e só saíram depois da ressurreição dele, e apareceram a muitos. O irmão Brana chega a dizer que Sara e Abraão estavam ali. Ela diz: querido, vamos rápido para ninguém nos reconhecer. Você compreendeu? Você não? Quem era que ia reconhecer? Era o eleito. Porque o eleito, você não vai enxergar ele com esta visão natural, é com a visão sobrenatural. É por isso que a noiva, ela é profeta. E aqui, quando Deus quer esconder algo de alguém, ele esconde. Quando Deus quer cegar, ele cega. Quando ele quer andar no meio de dois e os dois não vê, como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que falaram com ele, questionaram com ele e não conheceram o que era ele. Então foi no partir do pão, e é no partir deste pão, é no partir deste play, é no apertar deste play que a gente reconhece que é ele, que é a mensagem dele. Não é uma mensagem humana, mas é uma mensagem de Deus. Vamos ver, então, é o tempo não somente de ler, teve o tempo de ler. Você quer ler, leia. Hoje você tem a visão ampliada. Você quer ouvir, ouça. Mas não é o tempo somente de ouvir, porque senão você vai ficar só na base da fé. Mas é o tempo de enxergar, é o tempo de ver, hein? Aí, você já pensou se o discípulo tivesse ficado só com o ministério de Jesus antes de Pentecostes? Já pensou? Porque ali eles estavam enxergando. Não era diferente dos fariseus, não era diferente dos saduceus. Já pensou? Eles tivessem ficado com o ministério de Jesus antes de Pentecostes, precisou o Espírito Santo descer neles, para eles ter a visão, para enxergar como Jesus enxergava, para pregar como Jesus pregava, para poder ligar aqueles cabos soltos que faltou Jesus.
ligar. E só o Espírito Santo, quando veio, pôde ligar, porque ele disse: ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, e até hoje esses cabos soltos, mesmo o irmão Brana restaurando e ligando, este cabo solto não teve um pentecostal para ligar. Quando você vai, ele diz, é título de Pai, Filho e Espírito Santo, porque precisa da visão de Deus, precisa da mente de Deus, precisa do Deus para ligar este cabo solto. E veio ligar quando desceu o Espírito Santo, tomou Pedro, e Pedro se colocou de pé com a visão de Deus. Mas na frente, não somente Pedro, que colocou a coisa em ordem, disse para o povo que estava atônito e precisava de uma resposta dos discípulos, porque eles estavam arrependidos e não sabiam o que fazer. E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom, não os dons, o dom do Espírito Santo. Ele estava vendo, ele pôde ligar aqueles cabos soltos. Ele sabia que Pai não era nome, Espírito Santo não é nome. Espírito Santo é o próprio Deus, o Espírito Santo é o Logos. Ele pôde ligar aqueles cabos soltos, porque Pedro agora não era só uma testemunho natural, porque existe a testemunho natural. Muitos ali eram somente testemunho natural, como aquele centurião chegou a dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Já era tarde, era um testemunho natural, mas agora os discípulos, depois que aconteceu um Pentecoste, antes de Pentecoste ele era um testemunho natural, mas depois de Pentecoste eles eram um testemunho sobrenatural, porque agora eles tinham a mente de Cristo e podia ligar aqueles cabos soltos: quem não comer a minha carne, quem não beber meu sangue, não tereis vida em vós mesmo. E o apóstolo São Paulo vem e diz: olha, a carne é este pão, é um tipo da carne, o sangue é este vinho. E o corpo de Cristo é vós, o corpo de Cristo é a igreja. Aonde ele habita, então aquela igreja já não era mais natural, aquela igreja era sobrenatural. Até o ministério de pergunta, ou até o ministério de primeira e segunda etapa, é um ministério natural. É um ministério que, para você ver o batismo, não precisa de revelação, o irmão Brana diz. Porque é um ministério natural, primeira e segunda etapa, é o chamarisco, é um ministério de manifestações, é um ministério de emoção, é um ministério de arrepio, é um ministério natural. Mas quando chegou aquele ministério sobrenatural, o irmão Brana, você já pensou uma coisa que é proibido, irmão? Para a gente ver, não é mérito nosso. Para você ver, não é mérito seu. Isso não me faz grande, isso não faz você grande, isso não faz você ser melhor do que ninguém, isso não faz você ser um evangelista melhor do que ninguém, isso não faz você ser um pastor melhor do que ninguém, isso não faz você ser um mestre melhor do que aquele que não vê. Isso nos deixa tão pequeno e tão indigno. Tão indigno. Porque o desejo nosso era que todos pudessem ver. Então, a terceira etapa foi o ministério sobrenatural, que a igreja americana, Deus mesmo disse que eles não veriam. Então, eles são abonados de ver só o natural, de crer só no ministério daquele homem. Eles sabiam o que era Elohim. Eles testemunharam, porque dava, irmão, você vê uma pessoa ressuscitando os mortos, você vê uma pessoa levantando um aleijado, você vê na sua frente, irmão, abrir os olhos de um cego de nascença, irmão. Aquilo mexe, porque aquilo é natural ainda.
Aquilo é natural. De que adianta abrir os olhos de um cego no natural e os olhos deles não ser abertos no espiritual? O irmão Branham chega a dizer: eu prefiro 1000 vezes ter esses olhos natural, sem esses olhos natural, ser um cego no natural, mas enxergar o sobrenatural. É isso que nós estamos vendo, é isso que nós estamos escutando, é isso que nós estamos adentrando. Aí o irmão Branham diz aqui, ó, perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 77. Você se lembra da terceira puxada? Ele disse: não diga a ninguém. O que foi que eu disse que era isso? Quanto se lembra disso? Certamente se lembre ali de pé, tentando passar o cordão naquele lhoz, naquele sapatinho, na visão. Ele disse: não se pode ensinar coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. E nós estava com o pastor Osmar aqui. Ele era aquele que foi primeiro reconhecido como filho. Ele foi adotado como filho. O Espírito Santo dentro dele, usando ele como tutor para nos ensinar, e a gente achando que o povo que estava lá fora era o bebê pentecostal, os bebês pentecostais eram nós. Porque enquanto você não tem a maturidade, enquanto você não enxerga, você é um bebê. Você tem uma pergunta, você tem que pedir. É igual, ouvindo uma mensagem, inclusive eu vou chamar bem a atenção aqui, que é para você prestar atenção à noite, que vai colocar lá à noite. O pastor Osmar dizendo a respeito da palavra falada. A palavra falada não vai ser no céu, ela já está aqui, talvez já aconteceu, porque as pessoas querem ver grandes coisas. E se você for ver, você até já usou a palavra falada sem saber. Tenho muitos testemunhos disso, mas não vou adentrar sobre isso. Vou deixar isso bem quieto. Eu creio que aconteceu na vida dele muitas vezes. Né? É hora, ele vai colocar lá. Eu quero deixar vocês ouvirem. Mas às vezes eu dou um tópico que é para chamar atenção. Chamar atenção. As pessoas ficam que nem bebê, orando e pedindo. Toda hora pedindo. Ora e só sabe pedir, como um bebê. Mas é hora de falar, é hora de determinar, é hora de crer na oração que já foi feita. Você pede uma vez e crê. Crê naquilo. Crê na libertação dos teus filhos. Como a irmã Ratimose, crê na salvação deles. É hora da gente tomar posse. E as pessoas estão como um bebê. E não é hora para a gente estar mais como bebê. Até quando a gente vai sair deste primeiro passo? Até quando nós vamos parar de ser crianças? Até quando nós vamos sair deste novo nascimento, e nunca desenvolve, nunca chega à maturidade que devemos chegar? Aí o irmão Branham diz aqui o 9. Aí eu vou colocar essa mensagem hoje para a gente ouvir. O pastor vai esclarecer bem mesmo, vai dar para entender, tá bom? Ele fala que teve um tempo que Deus teve que ralhar Moisés. Moisés, tu ainda está orando? Que hoje a gente quer orar para Deus vir e ajudar a gente a pagar as contas. Essa não é a oração que Deus quer ouvir de nós. Para nos dar um carro novo, isso não é para nós. Deus, ele dá o carro, a gente tem que dizer: Senhor, faz tua vontade. Se tu me viu com um carro, amém. Se tu não me viu, amém também. Né? A gente tem que pedir a esse Espírito Santo dentro de nós. Mas você não tem, não. Isso daí você pode bater e pedir. É isso que Deus não mandou a gente pedir um carro novo. Deus não mandou a gente pedir uma casa nova. Deus não mandou pedir as demais coisas. Se você tiver ele, as demais coisas vão te seguir. Você pensa que eu estou aqui, eu me esforcei para estar aqui? Eu não me esforcei para estar aqui. Se eu dizer o pastor Mendes é endinheirado para fazer essa viagem, eu nem sei como eu faço.
Se explicar, me chama, vão me chamar de mentiroso, mas Deus é meu testemunho e meu coração é limpo. A pior coisa, não importa o que fale de você, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. O importante é o teu coração diante de Deus. Deixa o povo falar. Deixa o povo falar. É por isso que o ministro ele cai. É por isso que a igreja cai. É por isso que os irmãos caem, diz o irmão Brana. Porque Deus dá um ministério, Deus dá uma palavra para o homem e começa a usar ele, e logo ele dá atenção no que o povo tem a dizer. Irmão, a esposa de Cristo não tem que dar atenção o que a igreja de fora, a igreja natural está falando dela. Não importa, o importante é a mensagem, o importante é a responsabilidade, o importante é a visão que Deus colocou em nossas mãos, que é esta mensagem. Deixa falarem. A gente nunca cresce se você for dar ouvido o que fala você desce, você se iguala a essa pessoa, e nós estamos muito alto para descer, não tem como descer. Sobe cá, João, sobe nessas revelações, e eu te mostrarei coisas maiores. E aonde João subiu, onde Brana subiu, hoje é onde a igreja está. Que a igreja da América não teve esse privilégio. Se ainda tem alguém lá na América, ele vai ter que ouvir isto aqui, ó. Não é eu, não. A mensagem não é minha. A doutrina não é minha. O play não é meu. A doutrina não é minha. A doutrina não é de Osmar Brana. A doutrina não é de Brana, mas é daquele que enviou Brana, e é daquele que ordenou João comer o livrinho. É desta eles não conseguem ver, eles só conseguem ver o natural, eles só conseguem ver o humano, eles só conseguem ver as falhas, ele não consegue ver o poder de Deus, esse sobrenatural, esse celestial, esta mente que não é nossa. O 9, então também sabendo que as coisas que estão acontecendo bem no meio de vocês, isso é perguntas e respostas sobre os selos. Então, também sabemos que coisas acontecendo no meio de vocês, vejam que eu estou somente, eu sei que vocês não percebem isso. Vejam, não era para eles perceber. Olha que o irmão Brana diz: estou convicto de que vocês não percebem. Veja, e você diz, irmão Brana, ou irmão diz uma coisa dessa, é duro. Era muito duro para a igreja americana. Era muito duro para o pastor se colocar de pé naquele púlpito, naquela plataforma, e dizer para a própria igreja que ele não estava vendo, mesmo ele repetindo todo esse tempo, ele não estava entendendo, porque entender e ver não depende de nós, não depende do nosso esforço, não depende o quanto você se consagra, o quanto você ora, o quanto você busca, depende da graça dele, da misericórdia dele. Não é isso que a gente tem aprendido? Que o pastor não estava orando, não estava buscando, não estava jejuando e Deus tomou ele? A gente também não estava fazendo nada disso. Eu até depois que ouvi a mensagem do pastor, irmão, não quis mais saber de ler, mais de nada. Parei. Hoje eu fiquei travado. Até para falar, mais de 13 anos. E agora vem Deus nos desperta dessa forma. E como ministro pesa a responsabilidade da gente falar alguma coisa. Mas isso é com ele, não é comigo. Porque ele já tem falado. E não é a minha voz que o povo vai converter. Não é pela minha pregação que o povo vai mudar. O que tem que mudar já mudou. O 10.
Mas veja, permite-me só dizer isto agora. Suponho que estas fitas são somente para nós. Então este play aqui, irmão, não é para você meter para ninguém, forçar ninguém a ouvir. Isso é somente para a esposa. Assim como o irmão Brana disse que essas fitas, esses livros, é somente para aquele a que ele foi enviado. Isso não é para estar discutindo. Isso daqui é só para quem João foi enviado. João foi enviado para você? Então isso é para você. Então por que não apertar o play? Ah, não, se ninguém não crê no play, quer contra, é porque Deus não foi enviado. João não foi enviado para ele. Apocalipse 10, do 8 a 11, não foi enviado para ele. Apocalipse 10, do 8 a 11, foi enviado para o eleito, para nós, que cremos. Não tem discussão. Deus não discute nem seus filhos. Olhe só, para nós, e assim por diante. Mas permita-me dizer, veja, que vocês não entendem, vocês não é para entenderem. Irmão Brana diz, vocês não entendem e não é para entender. Como é que eles vão entender? Deus diz para ele, não diga a ninguém. Agora vem o irmão Brana, não é para vocês entenderem. O ministério está aqui, está em carne humana, está falando com vocês, mas esse ministério não é para a igreja da América do Norte. E sei que depois da minha partida, lobos devoradores com dualidade, com ressurreição isolada, irão levantar. Mas Deus não fica sem testemunho. Deus tinha um testemunho aqui no confim da terra. Não é para vocês, por isso que Deus não trabalha com grupo, Deus não trabalha com a igreja. Ele não disse para Pedro e os demais, tu, Felipe, João, Mateus, não, ele disse, a ti eu te digo, uma só pessoa, sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre este novo nome, sobre tu comer este vinho, eu te digo, somente a ti, ó Abraão. Isso é duro, né? Depois de 40 anos, era um só para ver. E agora nós estamos olhando através desse um, porque continua sendo um só. Esse um só é Cristo, esse um só é a palavra revelada, esse um só é esses 7 trovões. É um só, você tem que ver como este um viu, este que viu primeiro, não tem outro para ver diferente, é a mesma visão, não tem como mudar porque é a mesma mente. Se vir uma mente diferente, se vir um pensamento estranho, Deus rejeita, Deus não aceita que a igreja dele tenha companheirismo, que a igreja dele tenha prazer com mensagem de outro homem. Isso aconteceu lá atrás, no Éden. Isso aconteceu com a igreja hebreia. Isso aconteceu com a igreja na era das trevas, na terceira era. Isso aconteceu com a igreja do irmão Brana, por ele ser proibido, irmão, os eleitos que foram salvos, foi uma meia dúzia, Ormonével, a esposa do irmão Brana, uma meia dúzia ali que creu, estão abonados. Porque aqui o irmão Brana está dizendo, e não é para entender. Não é para vocês perceberem. É Deus que estava cegando eles. Aqueles que foram cegos por aqueles momentos e foram recolhidos, porque tem momentos que é melhor ser recolhido com o mensageiro, de que ficar na terra querendo levar uma, como depois que o irmão Brana morresse, se Fred Sótima tivesse morrido, e Fred Sótima estava lá, com todo respeito, né, a memória que ele já partiu, a memória dele, mas se ele tivesse lá no pé da montanha e tivesse conversado com o irmão Brana, que ele tinha visto mesmo Elohim, mas eles saíram de lá orando no nome do irmão Brana. Eles saíram lá dizendo que o irmão Brana iria ressuscitar. Então era melhor que eles tivessem partido. Aquele doutor Leveilo, doutor Lee, né?
Era mais antes ele tivesse sido morto, de que se levantar, porque depois que o mensageiro morre, se levanta anjos caídos, ministros caídos, trazendo uma mentalidade que não é de Deus. Por isso que a mentalidade que estava em João, a mentalidade que estava em Brana, era a mente de Deus, para ele ver a deidade de Deus e nos explicar que Jesus é o corpo de Deus. É só o Espírito Santo, irmão, para esclarecer uma coisa dessa, porque Satanás vem e o teólogo pensa que ele está olhando pela mentalidade de Deus, mas ele está com a mente de Satanás, porque é Satanás que divide Deus. Não é diferente aqui de João. Eu não liguei para ninguém para influenciar a ficar comigo. Liguei para vocês? Para ninguém, não ligo. Para influenciar. Quando tu vê um pastor ligando, ainda mais para falar mal de outro pastor, ou da viúva do nosso saudoso pastor, você pode saber que eles são serpente. Serpente. Mais um pouquinho aqui. Permita-me dizer, vejam que vocês não entendem, vejam, não é para entender, de modo que não tente interpretar nada. O problema é isso, o problema é as pessoas querer interpretar, querer criar, e nós não podemos criar porque tudo já está criado aqui, tudo já está dito aqui. Você sabe quem vence esses pastores? Você acha que sou eu que venço? Não, quem vence é a própria mensagem. Você sabe quem vai condenar esses pastores? Você acha que sou eu? Não, você acha que sou eu que estou contra? Não, é esta própria voz aqui, que nunca foi a favor de sistema sacerdotal, nunca foi a favor de sistema de homem, porque um sistema de homem não é o sistema de Deus. O sistema de Deus é um profeta, o sistema de Deus é um homem, o sistema de Deus é a noiva sendo uma, porque ela é profeta. Ela não é profetisa, ela é profeta, porque João deixou para ela, a nossa defesa é esta voz, a nossa defesa é essa mensagem, que é Deus. Ela que vela por nós, de modo que não tente interpretar nada, porque a pior coisa é você sair e começar a interpretar. Se eu te influencio a ver como eu vejo, não é Deus. É por isso que hoje não tem explicação. Não tem como eu te mostrar isso. Não tinha como o pastor passar isso para nós. Oh, se ele pudesse, hein? Se ele pudesse colocar em nós, e a gente via que ele tinha aquele desejo que a gente visse, mas ele olhou os ministros, nenhum. Ele olhou os obreiros dele, nenhum. Ah, se a gente não tivesse a voz do pastor, ah, se a gente não tivesse a voz de Deus, nós estávamos perdidos, iríamos voltar atrás, mas graças a Deus que ele disse, armazena alimento. Se esse alimento é armazenado, é porque chegou uma hora de necessidade, chegou uma hora de rever novamente, chegou uma hora de comer novamente. Aí vamos ver aqui, vocês não entendem, veja, não é para entender, o modo que não tente interpretar nada, não tente interpretar, não pare de trabalhar. Se você pode ir à igreja, não pare de ir à igreja. Ah, não, vou ser uma ave rara, agora acabou, não vou trabalhar, não vou mais fazer mais nada, vou me tornar. Não, deixe. Assim como essa mensagem chegou em você, que você não estava esperando, mas ela chegou em você, assim um rápido também vai chegar em você. Pode estar consertando lá split, o ar-condicionado, a geladeira, o carro. Se for um piloto de avião, eu creio que Deus é tão bom que vai deixar pousar o avião. Pousa o avião. Hein?
Deus é bom demais. Somente afaste-se mais. Opa, não interprete. Vocês somente afastam mais. Somente siga o meu conselho. Se crê em mim. Agora sim. Mas eles não seguiram. Eles foram começar a criar. Aí vê. E o doutor, que é muito inteligente, pensou que ele tinha a mente de Deus. Quando viu, olha, Deus é um. Deus não é como o nosso dedo. Aí começou a criar, mas aquela já não era a mente de Cristo, era a mente de Satanás. Agora, como depois da partida do pastor, não, agora nós somos 7 ministros, agora Deus está conosco, agora o poder em evidência está num determinado lugar, numa determinada, a coluna de fogo voou não sei para onde. E ele não sabe que a coluna de fogo está aqui dentro, ele rejeita. Aperte o play. Ele não sabe. Ele não sabe nem onde está a coluna de fogo. Se eles soubessem, eles não falavam uma coisa como essa, eles respeitavam. Pelo menos eles tinham que ser humanos, dizer, olha, irmão, o pastor fulano de tal crê assim, o nosso pastor nunca foi contra, então também ele está certo, porque a gente crê na mesma coisa. Porque se você crê na mesma coisa é ciúme, porque eu não apoiei um sistema humanizado que se levantou depois da partida do pastor, e não concordo com o sistema, não concordo porque no problema não é eu como humano, se eu como humano eu estaria aí com vocês, e seria bem visto, talvez tivesse uma igreja maior para atender, mas é o que está dentro de nós que repugna, o que João nunca nos ensinou. João é um só, a mensagem é uma só, a igreja é uma só, é um só homem. Continua sendo um só homem. Tu diz, é tu? Não, não sou eu. É esta mensagem profética, ela é uma só. E se eu quiser como pastor, eu tenho que me assujeitar a ela. Se você quiser como evangelista, não venha colocar suas ideias. Você como mestre, não venha colocar suas ideias. Você como apóstolo, não venha colocar suas ideias aqui. Porque as suas ideias é de homem e pode ser de Satanás. E Deus não aceita. Porque ele já passou por isso lá no Éden. Aqui é só o pensamento dele. Aqui é só a visão dele. Ah, vocês pensou que tinha acabado? É? Mataram Jesus, apareceu mais. Apareceu Pedro. Mataram Pedro, quase 3.000 almas depois de Pedro. Mataram Pedro, mataram os cristãos na arena e Deus foi levantando. Apareceu Lutero, surgiu Lutero, acabou essa Bíblia, bora queimar, acabou. Aí lá levanta Lutero. Aí de Lutero, John Wesley. De John Wesley, os pentecostais. Dos pentecostais, o grão novamente. Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas, o grão aparece. A gente não tinha matado ele. Agora vem João, vai, Deus leva, agora pronto, agora silenciou, aí Deus levanta mais. Tem você, tem eu, tem outros ministros para testemunhar destas verdades. Agora, não é um e é um. É dois, não é um. Agora o pessoal diz, agora eles ficaram doidos de uma vez. É bom que ninguém me escuta mesmo, que eu tenho agora sido como um louco. Ele ficou louco. Agora ele se levantou contra nós. O que é que tu me acha do profeta Jeremias? Contra Zedequias, o rei. Te entrega para Nabucodonosor. Se tu te entregar a ele, tu não vai ser escravo. Ele disse, mas eu não sou escravo. Ele era um rei, um homem com uma mentalidade. Mas eu sou um rei, eu não sou escravo. Ele diz, mas tu és um escravo. Tu és um escravo dos teus próprios pensamentos, dos teus próprios desejos. E tu vais ser escravo na Babilônia. Tu não vai morrer. E quando chegou lá, que Nabucodonosor pegou ele, ele disse, olha, eu soube que tem um profeta lá no meio, e ele profetizou. Ele disse, sim. Inclusive ele disse que eu não ia morrer. Ele disse, realmente, tu não vai morrer. Mas tu vai ver a última coisa com esses teus olhos, é a morte dos teus filhos.
Matou os filhos dele, tudinho, a família dele, e agora arrancou os olhos dele. Por quê? Por desobediência, por rejeitar a mensagem que Deus nos deixou. Esses homens podiam estar louvando o trabalho deste homem, reconhecendo, não ignorando esta mensagem, apoiando, mesmo que não dê conta, mas apoiando. Se eu sou a favor de uma coisa, mesmo que eu não dê conta, porque tem uns que não dão conta de pregar, mas de que adianta pregar errado? De que adianta pregar e meter os seus próprios pensamentos? De que adianta pregar e botar as ideias de Satanás? Não é melhor sentar e ouvir? Eu prefiro me encontrar com um pequeno povo, que eu sempre disse para o pastor Osmar em vida. Ele dizia, o pastor Mendes tem o povo dele. Não, disse, nós somos teu povo. Como é que eu vou ter meu povo? Se eu tiver meu povo, eu tenho uma mensagem. E Deus não aceita mensagem estranha. Como é que eu vou me apresentar com uma mensagem? Ah, Senhor, está aqui, olha. Esse aqui não. Deus não vai nem me olhar. Ele vai olhar para o mensageiro e vai abonar aqueles que eram um só com o mensageiro. Um só. Independente de localidade, independente de região, porque, você sabe, ministro não é fácil ele cair, porque ele acha que ele vai perder o povo, ele acha que ele tem que dar assistência, ele acha que ele tem que ser carismático, ele acha que tem que estar visitando, e não reconhece Deus que essa mensagem de João vai nas montanhas, onde não tem pastor, onde não tem ninguém para levar. A profecia diz que os anjos irão consolar através de uma voz. Não é duas vozes, é uma voz. Não é duas vozes, é uma só voz. É um só esposo, é um só homem, é uma só mensagem. Eu nunca termino, vou terminar agora. 10. Mas vejam, permita só dizer isto agora. Suponho que as fitas são somente para nós, e assim por diante. Mas permita-me dizer, veja o que vocês não entendem, veja, e não é para entender, de modo que nós não tente interpretar nada, veja, não tente colocar sua interpretação, vocês somente se afastam mais, somente sigam meu conselho, e se crê em mim, agora, se Deus me concedeu cair na graça de vocês, o 13, da mesma mensagem. E todos vocês estão conscientes e sabem que há algo misterioso acontecendo. E está acontecendo. E eu sei o que é. Irmão Brana sabia o que era. Ele que teve a experiência lá, a experiência espiritual, e aquele espiritual entrando no carnal. E João teve a experiência daquele espiritual entrando no carnal, e agora nós temos a experiência através de João, o espiritual entrando em nossa carne, que é o mesmo esposo, é a mesma palavra. Não tem como a gente pensar diferente, não tem como a gente ver diferente, não tem como a gente ser dividido. Nós temos a mesma mente de João. Tu diz, o que agora é de João? É a mente de Cristo. É a mente de Cristo. Está acontecendo, eu sei o que é, e agora não estou dizendo isso por capricho. É a graça de Deus que me permite saber o que é. Então, se você sabe, é a graça de Deus, que logo, por isso que Deus não confia isso na mão de qualquer um, porque se vir para a mão de qualquer um, aí o ministro se enche, ele acha que é ele que está entregando e que ele está ajudando, e Deus não trabalha com esse tipo de gente. Deus nunca trabalhou. Deus trabalha com pessoas humildes, com pessoas simples. A simplicidade, se você não tem simplicidade para limpar o banheiro, para limpar as cadeiras da igreja, para varrer o salão da igreja, como é que você quer ser um diácono? Só para ser visto? Se você não tem aquele amor que deve ter
pelos outros, assim como você tem pelos seus filhos, como é que você quer um diácono? Como é que você quer ser um pastor se você não tem condições de sentar e ouvir? Para aprender primeiro. Se você não tem condições de sentar e ouvir, papo, irmão, hoje não precisa você buscar grandes coisas. Basta você isso que abre a tua mente. Abre a tua mente, mas não esconde, tá? Diz com quem você aprendeu. Não vai querer esconder, dizer que é teu e que Deus te deu. Não, Deus deu só para um. Deus não está dando mais nada. Deus está dando o que Ele já deu. Vou encerrar agora. Aí diz aqui, algo que é tremendo. Esse deu, agora mesmo, é de jeito nenhum há como vocês verem isto. Isso é duro, irmão. Lembrando dizer para a igreja, de jeito nenhum, não tem como ser visto. Agora a gente entende o que o irmão Brana sofreu. Agora a gente entende o que o Osmar Brana sofreu para querer colocar isso dentro do povo e não conseguiu. Porque é só o Espírito Santo pode fazer isso. E isso faz o mensageiro sofrer, como está fazendo a igreja sofrer. Aquelas pessoas que diziam que amavam, aquelas pessoas que eram um conosco, elas não eram um, elas tinham companheirismo, elas não tinham unidade. Tem hora que a gente não pode falar muito, senão o pessoal vai chamar a gente de louco. A gente tem que ficar mais quieto. Mas digo solenemente com esta Bíblia na mão, que sei o que foi lhe dito antes. Assim, simplesmente, não tente colocar nenhuma interpretação, mas somente creia em mim, como seu irmão. Ele nem fala como seu irmão, estão vendo? Estamos vivendo numa grande hora, estamos vivendo num tempo onde bem estamos, 14. Agora somente seja bem humilde. Seja cristão e tente viver para Deus. E viva honestamente com seus semelhantes, honestamente, não com mentira, deixa de mentira. Já não é bom para um ministro mentir, ou para um membro mentir. Agora imagine um ministro mentiroso, sobe no púlpito para mentir. Você não vai muito para frente, não. E ame os que não amam. E ame os que não amam. É isso que a noiva tem que fazer. Por mais que eles não nos amem, mas nós temos que amar eles. Não tente fazer nenhuma. Veja, você faz... Como é isso aqui? Como é para a gente amar os nossos... O irmão Brando está dizendo aqui, João disse que é para a gente se afastar. Não, ele disse para amar até quem... Imagine quem crê. Como é que eu não vou amar quem crê? Será que está certo isso? Eu me afastar de quem crê? E odiar aqueles que não me amam? Não, eu tenho que amar. Se eu já amo os que não me amam, imagine os que creem, que professam. João mesmo no nível de espiritualidade que ele teve paciência conosco. Como Deus até hoje tem paciência, assim como nós temos que ter paciência com nossos irmãos. Talvez eles não estejam vendo como nós estamos vendo, mas eles estão crendo. Mas chegará esse dia, antes deste arrebatamento acontecer, eles vão ver, que estão preordenados a ver. É como diz o pastor, leva tempo para o eleito reconhecer que ele é eleito, e leva tempo para o não eleito reconhecer que ele não é eleito. Que ele é filho de um sistema, que ele é filho de uma igreja, que ele é filho pastoral. Por que aquele povo não aderiu a Jesus Cristo? Por que aquele povo aderiu a Caifás? Porque quando Jesus estava pregando e dizendo que as raposas têm seu covis, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, as aves do céu têm os seus ninhos, faz seus ninhos, mas ele não tinha onde morar, ele não tinha morada, ele não tinha sossego. Mas Caifás chegava na pregação dele e pregava diferente. Quem é que te empresta dinheiro? O teu velho e bondoso sacerdote. Quem é que te faz visita? O teu velho e bondoso sacerdote.
Esse Jesus vai desaparecer e eu vou ficar. Quem é que te arruma dinheiro para pagar a tua rádio? Hein? Teu velho, bondoso sacerdote. Então, por que tu vai seguir uma coisa que tu não vê? Por que tu vai seguir uma voz que tu não sabe quem é? Aqui tu está vendo essa voz em pele, te ensinando, te exortando. E, se tu ficar só com o pleito, vai ficar só com ele. Tu não tem visita pastoral. Mas o importante é ter a visita do sumo pastor e sacerdote. Este Jesus Cristo, amém? Aí diz agora, o 7º selo, 268. Isso é porque eu digo que eu não falo muito, né? Vamos ver aqui. Agora notaram a parte misteriosa desta semana? Isso é o que foi. Não foi um ser humano, um homem. Foram anjos do Senhor, notaram? Que vieram da eternidade. Você sabe quem eram esses anjos? Você sabe que estava dentro de cada anjo? Cada anjo tinha um trovão, e esse trovão era Bran, e Bran era Jesus Cristo, com seu novo nome. Então vieram de onde? A mesma materialização que o irmão Brana sofreu, o 7º anjo materializando na teofania dele, para depois materializar no anjo terrestre, aquela mesma materialização cada anjo teve. Aqueles trovões, no dia dele, estava sendo aberto, mas eles não entendiam, porque só seria revelado no dia da voz do 7º anjo, mas só seria explicado depois que João comesse, e a gente só vê João e o povo. Incrível. Mas ali tem um quíntuplo de Efésios dentro dele. Não pense que não tem quíntuplo, tem quíntuplo. O quíntuplo são esses que permanecem com a mensagem do mensageiro. E aqueles que reconhecem o trabalho que foi feito. Vou ler aqui, 373, o 7º selo. Então, Senhor, rogo que me ajudes. Eu estou começando a desvanecer, Senhor. E sei que os meus dias não podem ser muito mais. Rogo que me ajude para permitir ser fiel, Senhor, e honesto e sincero, para que possa levar a mensagem. Você sabe que a mensagem é Cristo. Irmão, a gente ouve na igreja muito falar de Jesus, né? Jesus Cristo, é uma palavra comum no nosso meio. A gente ouviu muito tempo falar de mensagem, é uma palavra comum, uma mensagem que já nem desperta a gente. Mas agora, este Jesus Cristo branco, ele está vivificado nas nossas almas, no nosso meio. Esse Jesus Cristo, essa mensagem está vivificada agora. Não é só para o eleito, não é só uma palavra comum. Você enxerga quem é ele. Você enxerga quem é o esposo. É esta mensagem. Não soa mais uma coisa comum. É algo que foi vivificado dentro da esposa do Senhor Jesus Cristo. Aí continua, rogo que me ajude para me permitir ser fiel, Senhor, e honesto, sincero, é o que Deus requer de nós, para que possa levar a mensagem tão longe quando me está ordenado a levar. E quando chegar a hora em que eu tenha que descansar e descer ao rio, e as ondas começarem a chegar, ó Deus, que eu possa passar esta velha espada algum outro dia, algum outro que seja honesta com ela, Senhor, e leve a verdade. Concede, Senhor, até então me ajude a ser forte e corajoso. Então, nesta oração ele está pedindo que ele passasse esta velha espada para algum outro. E na América do Norte não achou, em primeira e segunda etapa não achou, ele vem achar agora aqui no ano 2000. O homem para tomar essa espada é o livrinho. Aquela espada que caiu no irmão Brana, agora estava dentro dele, saindo da boca dele. As revelações que estavam contidas dentro deste selo. E essa espada se tornou aquele livrinho, e aquele livrinho João comeu.
e essa espada novamente estava dentro de um homem. E a espada está dentro de nós. É uma só espada, não é 2 livrinhos, é um só livrinho, é um só João, é um só esposo, é uma só voz. O Espírito, o profeta e a esposa diz: venha. Quem ouve, diga: venha. Quem tem sede, beba de graça da água, da fonte da água. Você quer beber de graça? Você quer da fonte? Não precisa esforçar, não. É só você dar ok e ouvir. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.